Dizem que ninguém me aguenta quando eu entro na folia. Pois é, minha gente, agora são 9h37, 9h37. Estamos aí com o nosso programa Show da Manhã até às 11 horas, levando alegria, descontração, os nossos anunciantes e você, ouvinte, a melhor razão de estarmos aqui diariamente, agradecendo sempre a Deus por nos dar força e saúde para que possamos comunicar diariamente nesse programa, né, que é um show mesmo, um show da manhã. E neste momento, né, com muita alegria, muita satisfação, estamos recebendo aqui em nossos estúdios, depois de tanto tempo que eu não via, um grande amigo, né, de anos e anos, né, que estará conversando agora, né, nós estamos aí em formato de live, através do YouTube, do Facebook, nas nossas redes sociais, no Instagram, e conversando com ele. Um prazer imenso mesmo, olha, uma alegria muito grande, né? Quando eu vi aqui que nós estaríamos entrevistando essa pessoa que eu conheço desde molequezinho, né? Hoje, com essa empresa já há 20 anos em Canguçu, o Gabriel Matos da Fonseca, da FJV, Advocacia Previdenciária. Prazer, meu amigo, esteja à vontade, você está em casa. Bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite, né? Fiquei muito honrado de ser convidado para esse programa de hoje, para a gente tirar as dúvidas aí do pessoal referente à Previdência. E é sempre uma grande honra, um grande prazer aí para mim, para o nosso escritório, né? Estar aqui nessa casa que há tantos anos a gente tem esse contato, né? Acaba prestando um serviço interessante para a população, de tirar as dúvidas a respeito desse tema que é tão, né, complexo, né, que é a Previdência Social. Então, sempre um grande prazer estar aqui em Canguçu, minha terra, né, minha terra querida. Nasci por aqui, o Mauro me conheceu, era bebê, eu estava até brincando, acho que eu era bebê, o Mauro já me conhecia, né, passava todos os dias na frente da nossa casa ali. Para quem não sabe, o meu pai era o falecido Zé Gaudêncio Fonseca. Bem na esquina do hospital. Sou filho de Canguçu aí, com muito orgulho. Pois aí, nós estaremos aqui batendo papo com o Gabriel e o nosso colega e gerente, Geraldo Donenberg, também está aí para formular algumas perguntas para o Gabriel, né, Geraldo? A situação é de igual forma, né? A gente, quando começou ali na rua Oswaldo Aranha, né? Ali na Fundos da Pompeia, depois se estabelecer, foi lá na Era o Pronto Prev? Pronto Prev, assessoria previdenciária. Do lado da Casa da Chave. E aí, vai mudando, e agora tem um novo endereço na mesma rua, só que agora é bem ao lado do INSS, né? E eu praticamente na minha casa ali, que eu moro ali, vizinho, né? Eu sou um vizinho, e eu não sabia ainda dessa, faz muito tempo. Não, faz um mês mais ou menos que a gente abriu ali. Não, porque a gente via a reforma, a gente passa a reforma. O rapaz da lancheria ali também, agora não me lembro o nome dele, fugiu o nome, está sempre junto também com o final de semana, está fazendo um calçado, está fazendo coisa agora, isso é coisa do Arley. Do Arley, né? Dona Odete. Dona Odete. E eu digo que isso é coisa deles aí que eles estão fazendo, gosto sempre de estar fazendo, né? Com o dinheiro começa a coçar, eles começam a fazer alguma coisa. Uma brincadeira à parte. Estão instalados ali agora bem ao lado do INSS, ao lado do Bom Gosto ali, né? Isso, Geraldo. Muito bom dia também, meu amigo Geraldo. Geraldo que nos acompanha há tanto tempo, né? Sabe da nossa história, da nossa luta, né? Pelo direito das pessoas, por lutar pelos nossos clientes. Então a gente, como ele falou, a gente começou ali do lado da Casa da Chave, que era o antigo Pronto Prev, que era o nosso escritório. Depois a gente mudou para o lado do Beira Rio, que aí já era o nome FJV de Advocacia, que a gente teve que se adequar a algumas normas da OAB e mudaram o nome, né? E agora, há cerca de um mês, mais ou menos, a gente está atendendo ali do lado do INSS, bem do lado, coladinho ali, né? Fizemos uma grande reforma, estamos ali prontos ali para atender a população. Vou lá fazer uma visita a vocês. Apareçam lá para conhecer o novo espaço. Que coisa boa, né? Então, o pessoal trabalhando aí. Lembrando também que vocês, quantos advogados hoje fazem? Passam 5, né? Isso, o escritório FJV hoje é cerca de 25 pessoas no total, né? Que nós temos uma equipe bem grande, né? Como tu bem falou, o Mauro falou também que a gente tem escritório em Pelotas, Canguçu, Rio Grande, São Lourenço. Estamos há 23 anos mais ou menos nessa área previdenciária aí. E os sócios continuam os mesmos ainda, eu, né, o Getúlio, o Juliano, o William, o Robert, estamos juntos aí por um propósito
da vida, né? A vida, a gente sempre fala que a vida não nos uniu por acaso, né? Cada um com Sim. suas diferenças e a gente, antes de só somos amigos. Então Uma todo família, mundo sempre né? pergunta, e os guris? Tá, os guris tá todo mundo junto ainda, graças a Deus. Então, isso é muito bom. Em Pelotas não mudou de endereço. Não, mesmo endereço. Ali Mesmo não. endereço. Ao Também lado de Do lado do INSS. INSS. Também ao A lado gente do gosta INSS. de ficar perto do INSS. Né? A Já gente não tem briga com caminho. eles, mas a gente tá sempre do lado deles. Não caminha muito, né? Aproveitar bastante esse espaço, né, Mauro? Depois tem várias perguntas também, deixar para o Mauro aqui. Só para nós começar a nossa conversa. A gente sabe de que a reforma da Previdência ela aconteceu o quê? Há 5, 6 anos atrás ou mais? É novembro de 2019. 2019. É. E junto com a Previdência veio alterações que se sucedem ano após ano, né? Já terminou essas alterações, tem mais alterações ainda para acontecer. E como é que está hoje a aposentadoria para quem está buscando pela primeira vez a sua aposentadoria? Pois então, Mauro, como todo mundo sabe, né, a emenda constitucional 103 de 2019 foi lá em novembro de 2019. A mudança da Previdência foi bem drástica, vamos pensar assim, porque mudaram muitas regras, muitas leis, muitas formas da aposentadoria, mudaram pensões, mudou o valor de cálculo de benefícios, mudaram muitas coisas, né? Como a gente fala, mudou para pior, né? Para melhor é difícil mudar. É. Então, vou falar um pouco hoje, né, nessa entrevista de algumas mudanças, né, e alguns direitos referente aos segurados da Previdência, do regime geral, né, mas uma das coisas que mudaram, assim, que atinge diretamente aos segurados é a função da idade mínima, né. Antes, eu gosto de sempre fazer um comparativo como era antes, como é agora, para a pessoa mais ou menos se situar. Mas antes, para vocês terem uma noção, antes da mudança da Constituição, lá em novembro de 2019, o homem com 35 anos de contribuição, né, e a mulher com 30 anos, não importava a idade que tu tivesse. Né? Tu completou o tempo de contribuição, tu não importava a idade que tu tivesse. Então, isso é o que mais afetou, vamos pensar assim, diretamente os segurados, porque atualmente possui idade mínima. Hoje a aposentadoria do homem é 65 anos e a mulher é 62 anos. E para conseguir se aposentar antes dessa idade mínima que a gente fala, tem várias regras de transições que tem que ver o que cada um se enquadra, né? Então eu sempre digo assim, quem não tinha o tempo de contribuição completo lá em 2019, deve ser feita uma análise no seu caso para saber quanto tempo ele tinha até a mudança da regra, tá? E saber qual a regra de transição que a pessoa vai se enquadrar, né? Então tem inúmeras situações que cada caso é um caso, né? Para saber quem se enquadra em qual regra e quando vai ter o direito ali, os requisitos completos para entrar com a aposentadoria. Ô, Geraldo, eu vou falando aqui. Sim, não. A gente está estudando porque justamente... Me pergunta. Não, depois a gente vai entrar nos pormenores, né? Para a gente estar falando dessas regras de transição, que é interessante. Tá, e 62 e 65. 62 para a mulher e 65 para o homem. Nessa idade, qual é o tempo de contribuição que tem que ter? Pois então, o homem com 65 anos, né, para quem começou a contribuir antes da emenda constitucional em 2019, tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição, tá? 180 meses de carência, e a mulher também 15 anos de contribuição, tá? Mas o que eu falo, assim, que é bem importante, e isso serve como uma dica, como um alerta, né, para quem... a gente atende muitas pessoas, Geraldo e Mauro, que vão nos procurar lá para saber se tem direito a se aposentar ou não, e a pessoa poderia estar aposentada há 5 anos, há 6 anos, há 7 anos. Pô, mas como é que tu não pediu antes? Pô, mas eu não sabia. Né? Então, eu gosto de deixar algumas dicas, né, nessas entrevistas, porque é o ouvinte que está escutando a rádio, e quando vê, pode ser o meu caso. Então, vamos lá, resumindo algumas situações. Tá? Tempo rural. O pessoal tem muita dúvida a respeito de tempo rural. Há alguns anos atrás, a gente tinha... o direito, né, a pedir o período como segurado especial, como a gente trata, quem trabalhou na lavoura, que os pais foram do meio rural, a partir dos 12 anos de idade. Então, todo mundo sabia, não, rural eu posso pedir a partir dos 12. E hoje em dia a jurisprudência abriu, né, uma brecha, entre aspas, na lei, né, que a gente consegue reconhecer esse período muitas vezes até a partir dos 6 anos de idade. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque tu consegue ganhar 6 anos a mais. Se antes era dos 12, tu consegue a partir dos 6, tu ganha 6 anos a mais de contribuição.
Claro, isso tem que se enquadrar em uma série de requisitos, provas rurais, para a pessoa conseguir esse período a partir dos 6. Né? A gente já conseguiu muito isso aí a partir dos 6 anos de idade. Então, se tu somar o teu tempo rural, né? Se tu somar o teu tempo de insalubridade, que é uma coisinha que é bem importante também, todo mundo que trabalha, que labora em atividade especial, o que é atividade especial? Quem ganha insalubridade. O que é insalubridade? São aqueles casos que a pessoa é exposta a agentes nocivos à saúde. Quais agentes? É uma série muito grande de agentes. Por exemplo, poeira, ruído, fumaça, umidade, calor. Vamos dar um exemplo, a pessoa que trabalha para fora, num silos de secagem de arroz, né? Ela trabalha ali com o forno da lenha, ela trabalha com a poeira, ela trabalha com o ruído. Então, tudo que tu trabalhe, né, que te causa algum não um problema de saúde, mas tu está exposto a algum agente, né, insalubre, tu tem direito à insalubridade mesmo que a empresa não te pague esse direito, né? Tem como conseguir isso aí depois na área previdenciária. Então, como eu falei, tempo rural, tempo de insalubridade, que é o tempo especial, todos esses períodos aí a gente consegue somar no tempo da aposentadoria para conseguir juntar aqueles 35 anos, 30 anos. Então, fica esse alerta aí para os ouvintes. Eu vou aproveitar o gancho antes do Mauro, que está falando em insalubridade. Tem ainda a insalubridade hoje? Ela é ainda ou ela caiu a insalubridade? Pois então, a insalubridade até novembro de 2019 ela pode ser convertida. O que significa isso? Né? Geralmente, em torno de 40% a mais no tempo. Ou seja, o homem trabalhou 10 anos, tu ganha mais 4 anos. Mulher trabalhou 10 anos, tu ganha mais 2 anos. Tá? Só que depois da emenda constitucional de 2019, esse período não pode ser mais convertido. Tá? Sim. Isso aí, no meu ponto de vista, assim, e quem atua na área previdenciária sabe que os mais afetados com a mudança da Previdência foram as pessoas que trabalham em atividade especial. E é uma incoerência, porque quem trabalha em atividade especial, ela sofre, né, por questões do labor do trabalho de estar exposta a agentes insalubres. Vamos dar um exemplo, uma pessoa que trabalha num hospital, né? Pô, o hospital é totalmente insalubre, todo hospital é insalubre. Tu trabalha com pessoas com problema de saúde, né? Com bactérias, com vírus, micro-organismos. Se viu na pandemia aí, né? Na pandemia, e são as pessoas que não têm direito a ter aquele período reconhecido por trabalhar, né, de forma insalubre. Então, realmente, assim, e antes da lei, da mudança da lei, quem tinha, só para vocês terem uma noção, quem tinha 25 anos de contribuição não importava a idade, porque o tempo era insalubre. Então, por exemplo, uma enfermeira trabalhava no hospital, lá trabalhou 25 anos, conseguiria se aposentar. A pessoa que trabalhava lá no caminhoneiro, 25 anos, conseguia se aposentar. A pessoa trabalhava numa oficina, 25 anos, conseguia se aposentar. Posto de gasolina. Posto de gasolina, tudo que é atividade que é insalubre. Com a mudança da regra, tinha pessoas, clientes meus, choraram na minha frente, porque faltavam 6 meses para se aposentar, 3 meses, e a regra mudou, a pessoa tem que trabalhar mais 15 anos. Então, realmente foi muito complicado assim, essa mudança para o pessoal que trabalhava e trabalha em atividade especial. Só quem labora nessa atividade sabe o que eu estou falando, porque tu estava com a mão na taça, como os outros, para te aposentar, mudou a regra e tu vai ter que trabalhar mais quantos anos? Mas a gente sempre fala, né, quem atua nessa área previdenciária, todo mundo deve fazer, principalmente com a mudança da lei, uma análise no seu tempo de contribuição. Saber qual a situação. As pessoas têm que terem esse hábito, ter essa cultura de tu organizar a tua vida antes de chegar o momento de te aposentar. Porque uma outra coisa que acontece muito no escritório, todos os dias a pessoa chega para nos procurar eu quero saber quais são os meus direitos. E a pessoa já está lá com, um exemplo, com 60 anos, e aí ela deixou para muito tarde começar a contribuir, e aí, às vezes não consegue se aposentar, ou às vezes poderia te aposentar muitos anos antes, e tu não consegue, porque tu não organizou, né, essa questão previdenciária no momento oportuno, né, para te organizar a tua vida. A gente sempre pensa só no hoje, né? Mas falando de previdência, a gente tem que pensar no mais para frente, em relação a tu ter aquele teu direito, né, para quando chegar o momento certo, tu ter a tua aposentadoria, né, que sempre vai fazer falta quando a gente ficar com uma idade mais elevada. No caso dos autônomos,
a pessoa continua os carnês que pagam, né? E esses aí, qual o tempo também? Uma boa pergunta, Mauro. Os autônomos, né? E isso também culturalmente não é hábito das pessoas que trabalham de autônomo, né? É contribuir à Previdência. Isso é um erro muito grande. Eu sempre falo, né? Pelo menos sobre um salário a pessoa deve te pagar. A pessoa tem que pagar, porque um salário que hoje parece pouco, lá na frente pode ser muito, pode ser o que vai salvar a tua vida, a tua dignidade, tu ter um salário para sobreviver. Então, quem trabalha por conta, né, quem é um autônomo, autônoma, deve se pagar o carnezinho, né? Tem que pagar o carnezinho porque a pessoa vai estar segurada da Previdência e existem inúmeras formas de tu contribuir. Claro, aí depende de cada caso, né? Mas tem o MEI, que é 5%, tem o autônomo 11%, que tu só vai poder te aposentar por idade, tem o autônomo 20%, que por tempo de contribuição, mas a dica é essa aí, é contribuir. E o tempo de contribuição é o mesmo, Mauro, que tu tinha me perguntado, das pessoas empregadas, dos segurados que pagam a Previdência. Aí eu entro também nessa que nós falamos há pouquinho tempo atrás, eu descontei meu carnezinho, né? E eu trabalhei numa atividade insalubre. Eu também tenho a insalubridade? Uma baita pergunta também, Geraldo, que é uma coisa que poucos sabem, tá? Mesmo tu sendo autônomo, tá? Por exemplo, tem inúmeros casos, mas vamos pensar num caso aqui. Pedreiro, pintor. Um pedreiro, ótimo, tá? O pedreiro é autônomo, tá? Ele trabalha nas obras, trabalha na casa, constrói a casa de uma pessoa, constrói a casa de outra pessoa, faz um trabalho final de semana, dia de semana, então ele trabalha por conta. Esse pedreiro, mesmo ele pagando como autônomo, ele tem direito a ser reconhecido o período como especial, até a mudança da lei em 2019. Isso. Né? Claro que existe toda uma questão burocrática para a gente organizar isso aí para ter esse direito reconhecido, porque a gente tem que fazer uma prova disso aí que a pessoa realmente laborava, né? Ou dar um outro exemplo, um empresário, tá? Um empresário, vamos supor, é um empresário que tem uma oficina. Vamos dar um exemplo da oficina. Mas ele não é só um empresário, ele é também um mecânico. Ele bota a mão na massa, ele trabalha, ele faz o trabalho nos carros ali, então ele está exposto à insalubridade. Não é porque ele é empresário, né? Não é porque ele tem empregado também, que ele não vai ter o direito reconhecido à insalubridade. Então ele tem. Isso é uma coisa que poucos sabem, né? Então, como eu sempre digo, a gente atua na área há 23 anos. Então, a gente já viu tudo que vocês possam imaginar e não imaginar na área previdenciária. Então, a gente tem essa experiência, essa bagagem, né, da área. Então, geralmente, o advogado especialista ele acaba enxergando mais longe, né? Sim. A gente atua muito nos tribunais. A gente, né, o nosso escritório tem uma equipe forte, né, que a gente atua muito com recursos, né? Então, a gente consegue reconhecer direitos que muitos olham assim, mas como assim? Sim, a gente consegue por causa da função da especialidade, né? A gente atua somente nessa área, e isso é uma grande diferença, assim, que faz com que a gente consiga enxergar algumas coisas a mais. Muito bem. O pessoal começa a interagir e é muito bom, né? E a gente puxar essa conversa e despertar as pessoas, né? O Assis Duarte, bom dia, Geraldo e amigos. Eu tenho um amigo e ele tem 54 anos e não tem modelo e nem paga INSS. O que deve fazer e o que mais fácil? Até sim. Falando, se quem estiver escutando a rádio e quiser enviar perguntas, pode enviar para o Geraldo, pode enviar para a rádio, que não der tempo da gente responder hoje no programa, depois eu entro em contato e respondo. E tem na própria live, dá para responder e interagir isso, depois? A gente consegue tirar as dúvidas depois. Pois então, assim, a pessoa tem que contribuir de alguma forma para a Previdência. Tem alguns anos de carteira assinada, ele botou aqui agora mais um comentário. Teria que somar o tempo que ele tem até agora, né? Ele tem 54 anos, né? Para saber se ele vai conseguir se aposentar antes dos 65 ou não. E como ele não está contribuindo, e é o exemplo que eu estava dando, faltam 11 anos para ele completar os 65. Então, de repente, vamos supor, são esses 11 anos que ele tem que pagar para frente para conseguir se aposentar com 65. Então, esse planejamento que a pessoa deve fazer, né? E existem as aposentadorias programáveis, que a gente chama, né? Que é aquelas que tu contribui para te aposentar futuramente. E tem também, já falando de tudo um pouco, né? Porque sim, a gente acaba falando um pouquinho de cada coisa para dar uma pincelada em cada coisa. Existem também os benefícios assistenciais. Então, aquela pessoa que nunca contribuiu ou que contribuiu pouco, que não tem o tempo mínimo para se aposentar, com 65 anos, né, desde que o segurado, né, ou essa pessoa se enquadre nos requisitos de renda, que geralmente tem que ser pessoas com baixa renda, eles têm direito a conseguir esse amparo assistencial, que é o conhecido BPC, né,
para conseguir pelo menos uma renda de um salário. É um benefício que não tem 13º, ele não gera pensão, né? Mas é pelo menos um salário mínimo por mês. O BPC é o mesmo, É o LOAS. LOAS. É. O pessoal fala que é LOAS, mas na verdade LOAS é uma sigla que Uma é Lei sigla, Orgânica sim. de Assistência Lei- Social. Mas, vulgarmente, o pessoal fala é o LOAS, né? Isso. É que agora o BPC você tem tá mais rigoroso, né? Ele é um benefício que depende do enquadramento de uma série de requisitos, principalmente de renda, né? E tem o amparo assistencial ao idoso, que tem que ter 65 anos, tanto para homem como para mulher, e tem também o benefício para as pessoas portadoras de deficiência, né? Isso. Os deficientes. Então, qualquer pessoa que tenha uma deficiência e que seja uma deficiência que a pessoa não consiga trabalhar, a gente já conseguiu, por exemplo, conseguir o BPC para pessoas que têm problema de coluna, né? Pessoas que têm um problema sério de coluna que não tem condições de trabalhar, ela é enquadrada como uma pessoa portadora de deficiência. Não é só aquele deficiente que a gente pensa de repente, o deficiente que é cadeirante, ou a pessoa que tem um retardo mental, ou que tem algum já déficit. nasceu assim. Não, e a deficiência hoje em dia ampliou muito, né, o conceito de deficiência. Então, aquela pessoa que tenha, né, um problema de saúde, que seja um problema que é uma incapacidade total e permanente, que ela é irreversível, ela pode ser considerada como uma pessoa deficiente. Isso. Tem várias perguntas chegando aqui, depois tem umas que a gente vai fazer. Por falar em deficiência, me permita fazer mais uma pergunta. Eu acho que também tem bastante pessoas que desconhecem o direito de aposentadoria por deficiência, aquela que necessita de um acompanhamento, né, em casa, que ele tem um benefício a mais para receber junto à aposentadoria, né? O acréscimo de 25%. Isso. Tá. Sobre o cuidador. Esse aí é um outro benefício bem interessante. Então, todas as pessoas, né, que são aposentadas por invalidez, somente por invalidez, tá? Elas têm direito a 25% de acréscimo na aposentadoria, caso elas precisem de um acompanhante, né? Então, vamos dar um exemplo, a pessoa que não enxerga, né, uma pessoa que é acamada, alguém que tenha que ter sempre alguém ao lado, né, para a vida diária, vamos pensar assim, ela tem direito a esses 25%, né, de acréscimo na aposentadoria. Ô, Gabriel, Outra coisa, só fazendo um gancho, desculpa, Mauro, te interromper, sim. mas para aproveitar aqui, né, tem uma outra questão bem importante que é o auxílio acidente. O que é o auxílio acidente? Né? É aquela pessoa que se acidentou ou teve algum episódio que tenha diminuído essa capacidade laborativa. Por exemplo, a pessoa estava trabalhando lá, cortou o dedo na serra, tá? Ela ficou sem 2 dedos. Então, essa pessoa não vai mais conseguir realizar as atividades como realizava antes. Então, ela perdeu uma parte da sua capacidade laborativa. Essa pessoa tem direito a receber um auxílio acidente. O auxílio acidente consiste num benefício que é 50% do salário e a pessoa pode receber e seguir trabalhando. Ela não é aposentada, ela recebe um auxílio acidente. Isso é muito importante, tem muita gente que tem direito e não pediu até hoje. E aí eu tenho idade? Não tem idade. Não tem idade. Não tem idade. A única questão é que quando a pessoa depois se aposentar futuramente, ela perde esse benefício, mas até ela se aposentar, Sim, ela mas aí consegue complementa receber. a aposentadoria. Se ela ganhava meio salário, se ela tem direito a um salário, ela passa a ganhar um salário, né? Na verdade, são coisas um pouco diferentes, assim, porque vamos supor que ela receba o auxílio acidente. Ela recebeu, ela pode receber por 10, 20 anos. Aí se aposentou. Quando ela se aposentou, ela perde o auxílio acidente, ele é cessado para começar a receber a aposentadoria. Integral. Só que durante aquele período que ela está recebendo o auxílio acidente, ela pode trabalhar, pode contribuir, tem uma vida normal. Ela só recebe aquilo ali porque ela perdeu uma parte da sua capacidade laborativa. Então, todo mundo, pessoal que está escutando a rádio, que teve um problema de saúde, que não consegue trabalhar, né, da forma que era antes, né, que tenha corrido um acidente, alguma situação que vamos supor, perdeu uma parte do corpo, está com problema, né, em algum membro, alguma situação que não consegue mais trabalhar da mesma forma, dá para analisar essa possibilidade do auxílio acidente e é bem interessante. Inclusive, muitos processos que a gente entra, né, a pessoa ficou recebendo o benefício por um tempo, o auxílio doença, por exemplo, e aí saiu do auxílio doença. Só que ela saiu do auxílio doença, mas ela nunca ficou totalmente boa, ela ficou com uma parte ali do corpo ali com um problema, e ela não pediu o auxílio acidente. A gente consegue entrar judicial, só para vocês terem uma noção, entrar judicial e consegue todos os atrasados, desde quando cessou o benefício. Então, quando vê a pessoa tem um monte de dinheiro para receber e nem sabe, né? Nem sonha, pela falta de informação, a falta de te perguntar, de ter um profissional ali que vai te dar uma orientação bem dada, né? Então, só deixo também como uma dica aí pro pessoal.
Muito bem. E aí o FJV, ali na rua Oswaldo Aranha, bem ao lado do Bom Gosto, ao lado do INSS, você tira todas as informações que você tiver dúvidas ali, diariamente. É todos os dias o atendimento ali? Todos os dias. Todos os dias. A gente trabalha com agendamento, né? O pessoal liga para lá, marca um dia que a gente conversa. Telefone ali, 981030672? Esse? Isso Ou esse é o mesmo, geral? Esse aí é o geral, mas o pessoal consegue marcar por esse número aí. Também aí. Mauro Domingos. Gabriel, nós soubemos, né, todo mundo sabe, né, que os peritos estiveram por um tempo parados, né, teve uma greve e coisa. Como é que está o atendimento hoje? Porque muitas pessoas precisam de perícias. Né? Pois então, isso aí é uma história longa, né, de muitos anos, os peritos reclamando da parte dos salários, entram em greve, aumentam um pouco, né, mas sempre as perícias não param, param por um tempo, já voltam, isso aí atualmente está normal, né, e aproveitando o gancho também, pessoas que fazem os pedidos de benefício do INSS, de perícia, que são negadas, né, não desistam, existe a forma de tu recorrer, né, porque hoje em dia o INSS é uma máquina de negar as perícias, né, a pessoa chega ali com problemas, com laudo, com tudo dizendo que a pessoa está incapacitada, chega ali no perito, não, tu pode trabalhar. Então o INSS ele acaba querendo que a pessoa morra no cansaço, né, não, eu não vou mais estar me envolvendo com isso aqui, deixa quieto, vou trabalhar, e a pessoa acaba trabalhando sem condições, né, mas existe a possibilidade de entrar judicial, né, contra o INSS, pedindo uma perícia judicial, e pedindo para também ganhar os atrasados desde aquele período que a pessoa pediu e não ganhou. Então fica a dica também. Pois é, né? São os pedidos negados, né? E muita gente, às vezes, a gente vê e diz assim, pô, mas eu tô assim, o outro fulano tem o mesmo problema, esse conseguiu e eu não consegui. Então são vários critérios que os peritos usam, né? E sabe que poucos conhecem a nossa história lá do escritório, né? Mas nós somos 5 sócios e 4 dos sócios foram funcionários do INSS na época da antiga, né? Então a gente também teve a visão de dentro do INSS, né? E o INSS ele tem as normas administrativas dele, né? Ele tem uma instrução normativa que o servidor tem que seguir para conceder a aposentadoria ou não. Por exemplo, né? A insalubridade, né? Por que a gente tem que entrar com tantas ações na justiça requerendo a insalubridade? Porque o INSS ele só vai dar insalubridade para os segurados até 95, até o ano de 95, 98. Após isso aí, a pessoa tem que provar que ela estava exposta a agente de saúde. Só que o INSS não dá. Ele vai te dizer, tu tem insalubridade, mas eu não posso te dar. Então ele nega. E aí a gente tem que entrar judicial para comprovar aquele período especial. Então, por isso que existem tantos benefícios negados pelo INSS, porque eles conseguem ir na estrada até um certo ponto, a partir dali eles não conseguem, e não deixa de ser uma estratégia, né? Porque de 10 processos que o INSS nega, se só 5 procurarem um advogado para entrar judicial, são 5 que eles não precisaram pagar, né? Então, se a gente for ver para esse lado, né, a conta é boa para eles, né? Então, eu sempre digo, procurem um profissional da área que entenda da área, né, para saber dos seus direitos, porque muitas vezes a gente se informa e eu sempre falo que um dos grandes problemas, entre aspas, das pessoas, inclusive eu, de todo mundo, é a falta de informação, que às vezes a gente, né, quando acontece tanto com a parte médica, né, eu tô com um problema, a pessoa fala assim, não, isso aí tu tá com tal coisa, mas tu não é médico, tu tem que procurar um médico especialista para saber o que tu tem, e é que nem na área do direito, né. Claro que talvez não tenha a ver, o Mauro está com outras perguntas ali, inclusive no nosso roteiro. Na aposentadoria, o pessoal se aproveita muito, né? Depois do aposentado, que às vezes a gente nem recebeu ainda, já estão oferecendo até créditos de um monte de coisa assim. E agora tem uns descontos aí que tem pessoas, eu me deparei várias pessoas que estão descontando um valor razoável, uma tal de ONG, que é para criança, para assistência. Essas pessoas que sofrem isso, recorrem a alguma coisa? Como é que encaminha para deixar de pagar isso aí? Olha, sabe, Geraldo, que isso aí é até bom que seja descontado, porque isso aí dá uma bela ação. Então, quem tem aí um valor indevido descontado, né, no seu extrato INSS, aí também procura um advogado, né, que existe como pedir uma indenização.
Opa, né? Por olha causa aí, ó. que se não teve um consentimento do segurado, aposentado, de estar descontando, para ter um negócio de sindicato também que descontam, ONGs, isso é um absurdo, né? Pois é. Então, é complicado, mas tem como sim procurar os seus direitos, buscar uma indenização, né? Eu vi pessoas, conversando com pessoas que há muito tempo não sabiam que estava sendo descontado. Olha, hoje em dia dá de tudo, né? Então, mas tem como procurar os seus direitos, sim. Cabe uma boa indenização de danos morais, né? A respeito dessa questão aí do desconto. E há como devido. reverter esse valor pago ou não? Tem, com certeza. Olha com aí, certeza. Fica a dica também. Não, que aquilo que vem descontado, que não... Que não tem o teu consentimento, né? Sim. Imagina tu começar a descontar para um sindicato que tu nem conhece o sindicato e aí todos os meses está sendo descontado um valor ali, mas quem é que autorizou? Tu não foi, então cabe uma ação de dano. E as ONGs também, que o pessoal Sim, faz um bom trabalho. Qualquer desconto, né, que tu tenha no teu contra-cheque ali no teu extrato da Previdência, qualquer desconto que tu não autorizou, cabe uma indenização, cabe uma ação de dano. Qualquer um, não importa do que seja. Está nos assistindo a Aline, um grande abraço, um bom dia. E o Jesus Ademir de Souza Leal faz uma pergunta aqui. O Gabriel já tinha falado sobre isso, mas vamos reforçar aqui. Bom dia. O meu irmão perdeu um dedo. Como recorrer? Pois, Ademir, né? O que a gente tem que ver assim, na função da perda da capacidade de trabalho, né? Depende do que a pessoa faz, depende o que perdeu de... Vamos pensar assim, o dedo. Vamos usar o exemplo do dedo, né? Dependendo qual o dedo que foi, não vai fazer diferença naquela atividade que a pessoa realiza. Então, isso é muito complexo da gente julgar aqui, vamos pensar assim. Vamos supor que a pessoa trabalhe como, sei lá, vou dar um exemplo, digitador, e aí perdeu um dedo. Pô, já não vai conseguir digitar. O músico, né, Mauro? É um músico, isso mesmo, parou 2 dedos ali, algum problema. Ele não vai mais conseguir exercer aquela atividade. Então, depende muito da situação, né? Dependendo se o dedo é importante para aquela atividade laborativa da pessoa, existe a possibilidade, sim, de pedir um auxílio acidente, mas isso aí tem que ser analisado conforme a atividade da pessoa. Um outro exemplo, tá? A pessoa tem um problema de visão. Tá? Pega um motorista da Embaixador, tá? Vamos usar como exemplo um motorista da Embaixador e um agricultor, tá? O agricultor precisa de 100% da visão? Não, né? Ele consegue trabalhar, vamos supor assim, enxergando 50%. Vou citar um exemplo, né? Mas o motorista de ônibus consegue dirigir o ônibus com 50% da visão? Não. Então, isso muito é avaliado. Muito é avaliado de cada situação. Muito bem. Aqui nós temos essa pergunta, eu acho que já foi respondida, né? Quem teve o pedido negado do INSS, o que fazer? Então, isso aí já é um... nunca desista, vamos pensar assim, nunca né? desista, nunca desista. Teve um benefício negado, teve uma perícia negada, entrou com a aposentadoria, né? E muitas vezes acontece muito também, né? Do pessoal vai num colega, às vezes uma pessoa que não tem tanta experiência na área previdenciária, e vai lá e diz, não, tu não tem direito. Aí quando vê, vai lá, não, tem direito sim. Então, acho que a pessoa tem que ter a sede da informação no sentido de procurar pessoas que são especialistas, pessoas que têm experiência para te dizer se tu tem realmente direito ou não. Né? E quantas coisas, né, nessa nossa estrada a gente já viu de pessoas que poderiam, como eu falei no início da entrevista, estar aposentada há 9 anos, sabe? Há 5 anos. Aí tu faz a conta quanto tu perdeu de ganhar. Poderia estar aposentada há quantos anos atrás? Porque às vezes uma falta de orientação ou mal orientado, né, para uma pessoa que não tenha experiência. Isso acontece com todo mundo, né, comigo, com todo mundo. Mas a gente tem que tentar buscar informação com alguém que seja da área, especialista. Já estamos conversando aí com o Gabriel Matos da Fonseca, da FJV, a Advocacia Previdenciária, agora em novo endereço, na rua Oswaldo Aranha 265, aqui em Canguçu, ali ao lado do INSS, bem do ladinho, né? E telefone aí 53-981-030672. Pois é, Geraldo, teria mais alguma pergunta? Não, eu acho que até para a gente, não sei, o Mauro tinha um roteiro, mas aquela velha e boa pergunta que o Gabriel já falou e tal, do meio rural, nós vimos assim, rural e urbano. Saí do interior e tenho um tempo de contribuição, passei a assinar carteira na cidade. E também tem aqueles que fizeram ao inverso, que tinham atividade na cidade, com carteira assinada, e foram
porque hoje o interior, o agro está muito forte, né? O pessoal está dando bom dinheiro, como se diz, né? Com bastante trabalho. Mas o pessoal também, como é que essas pessoas organizam a sua vida previdenciária? Ótimo, Geraldo. Vamos pensar assim, ó. Uma coisa que eu não tinha falado ainda na entrevista, a função dos agricultores, os segurados especiais, com a mudança da lei, eles, graças a Deus, não tiveram afetados a questão etária. Ou seja, mulheres seguem com 55 anos e homens com 60 anos para se aposentar como agricultores. Então, quem tem atividade rural, mora para fora, né? Não adianta ser aquele grande agricultor, né? Aquele grande produtor, né? Mas os segurados especiais, regime de economia familiar, pessoa que trabalha lá fora, vive só do meio rural, a fonte de renda é só agricultura, mora lá fora, né? Então, essas pessoas aí conseguem se aposentar. Mulher com 55, o homem com 60 anos, desde que tenha complete os requisitos ali de tempo, né? Então, isso não mudou com a reforma da Previdência. Uma outra coisa importante que o Geraldo perguntou agora, aquela pessoa que morava lá fora e veio para a cidade. Então, esse período rural ele pode ser aproveitado no tempo de contribuição. Então, soma tudo, vamos pensar assim, soma tempo rural, soma tempo insalubre, soma tempo de carteira, soma tempo de tudo, de autônomo, de empresa, de tudo. Tem que fazer aquela salada de fruta com tudo que tu tem para saber quanto tempo tu vai atingir para te aposentar. Então, quem saiu lá de fora que tem os modelo 15, tem as notas rurais, tem, né, os comprovantes que exerceu a atividade, esse período pode ser aproveitado, como eu falei, a partir até dos 6 anos de idade, né? A pessoa veio para a cidade, seguiu trabalhando na cidade, obviamente aquele período contributivo ele vai somar com aquele tempo rural. Mas tem uma questão também importante, a pessoa que, vamos supor, estava na cidade trabalhando, carteira assinada, ou autônomo, coisa assim, aí voltou para o meio rural. Aí é uma questão que é bem interessante, né? Porque dependendo da situação, ele vai ter que ter no mínimo 5 anos lá fora, tá? Para juntar com um tempo antigo, que é um pouco confuso, Geraldo, mas é assim, né? Não adianta a pessoa só estar na cidade, agora eu tenho 60 anos, vou voltar lá para fora, ficar um aninho lá, vou me aposentar como agricultor. Não consegue ser feito isso aí. Porque geralmente depois que a pessoa veio para o meio urbano e parou com o rural, é difícil tu conseguir te enquadrar novamente no rural, né? Então, é caso a caso, tem que analisar cada caso, né, para saber se vale a pena tu seguir contribuindo no rural. Porque qual é a dica, assim, de uma forma geral que eu daria? Quem era de fora, veio para a cidade, ficou trabalhando lá na cidade, resolveu mudar para fora pela questão financeira, que vale a pena, vamos pensar assim, eu acho melhor pagar um carnê como autônomo, no sentido de ser agricultor, do que tu contar com o modelo 15. Porque senão tu pensa que tu vai ter direito depois na frente e, no fim tu não aproveitou. Então isso aí tem que ser analisado detalhadamente. Muito bem. Vai a Marisa Gonçalves Bilhal, também que trabalha desde os 7 anos de idade, também o Leandro Galgorelete, um abraço, a Celi, bom dia, muito boa a entrevista. Eduardo Bar Santos, bom dia, como funciona, não entendi a pergunta. Pois eu também não entendi essa pergunta. Como funciona quando o INSS encaminha para a realização? Realização do quê? De repente, lá podíamos formular um pouquinho melhor a pergunta, também já encaminhar para o sinal, para não ocupar muito tempo, né? O outro convidado já está chegando também, já está aqui nos estúdios. Mauro. Pois é. E essa pergunta, Eduardo, você poderia depois ela formular novamente. Novamente a pergunta, que depois eles podem até dar uma... Isso quem tiver dúvidas pode enviar a pergunta para a rádio, para o Geraldo aqui, que depois a gente entra em contato, para deixar todo mundo aí bem sem dúvidas. Sem dúvidas, exatamente. Mauro. Mas eu acho que... E não vai ser essa, vamos procurar não nos distanciar muito. Agora, em breve, a gente fazer mais um bate-papo aqui. Vai ser um prazer. Vamos fazer uma interação com os ouvintes podem ligar, tirar dúvidas, conversar e fazer perguntas. Eu recordo, assim, há uns anos atrás, a gente fazia alguns programas na rádio com o Jânio, antigamente, né, com o Geraldo, quantas vezes. A gente fazia programas de 2 horas, às vezes a gente via no sábado, e aí era programa ao vivo, as pessoas ligavam, a gente tirava dúvidas ao vivo, era tão longo aqueles programas. Né? Então a gente ficava aí, acabava o programa 2 horas e se tivesse mais 2 horas a gente seguia falando, que era muitas dúvidas. Eu me lembro que eu ia às vezes às quartas-feiras lá no escritório, parece que era todas as quartas-feiras. Fazia uma intervenção ao vivo também. Era muito bom. Mas podemos marcar uma dessa aí, divulgado bastante tempo, para o pessoal poder participar. Pois é, gente. Olha, a FJV, a Advocacia Previdenciária, agora está em seu novo endereço, ao lado do INSS, na rua Oswaldo Aranha, 265, aqui em Canguçu. Então, as pessoas aí que ficaram em dúvida de alguma coisa, formulem essas perguntas, mande para nós que a gente vai encaminhar para o Gabriel. E
Gabriel, foi um prazer muito grande, né, te encontrar novamente e trazer esses esclarecimentos, né, que são muitos, né, muita coisa ainda teríamos que falar, mas fica para outra oportunidade. E mais uma vez, né, a casa é sua, esse microfone sempre à disposição e muito prazer de te rever. Tá, eu que agradeço pelo convite aí da rádio, né, de falar desse assunto aí da Previdência, né, e estamos sempre prontos aí para os próximos convites, né. Muito obrigado, Mauro, obrigado, Geraldo, sempre um prazer estar aqui na Rádio Cultura. Muito bem. Pois é, gente, são 10 horas e 16 minutos, 10 e 16. Vamos ao nosso intervalo comercial. Em seguidinha estaremos retornando. Já temos mais um convidado aqui para conversarmos no Show da Manhã.